Meus irmãos, paz seja convosco, mais uma oportunidade, mais um domingo abençoado que o Senhor Jesus nos deu. E nós estamos aqui mais uma vez para o nosso grande culto da família do mês de maio. Mês de maio, todo mês da família, e hoje é o último domingo do mês, onde nós temos a oportunidade de trazermos uma palavra para a família e orar para todas as famílias da igreja. Eu quero convidar você, meu irmão, meu amigo, que está participando conosco através das redes sociais, para que curva a sua cabeça e ore conosco. Nós estamos aqui, alguns irmãos reunidos também, vamos somar e vamos orar, pedindo a direção de Deus para este momento tão especial do culto desta noite. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos reunidos, Senhor Jesus, com os teus filhos neste lugar que foi preparado para nós, este lar, para poder levar uma palavra aos lares que agora se abrem, ó Deus, para ouvi-la, a tua palavra. Deus, nos ajude, querido Espírito Santo, nos direcione, que cada palavra que for proferida aqui, que cada louvor que for entoado, possa ter um endereço certo, Senhor, e que possa fazer exatamente aquilo para o qual ela foi designada a fazer. Cubra-nos com o teu sangue, nos guarde de tudo, Senhor. Neutraliza toda ação do inimigo contra a família e contra este momento. E nos ajude para que possamos obter sucesso no cumprimento da nossa missão como os teus servos. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus, que vive e reina para todo o sempre. Amém. Louvemos ao Senhor. Cante conosco, como estamos aqui louvando a Deus. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que esta união nunca falte para nós. Oh, glória! Que a bênção de Deus esteja no seu lar. Meu querido irmão, quero convidar você para tomar parte numa leitura da palavra de Deus. Está inserida no Salmo de número 127. Um lar abençoado por Deus. Salmo de número 127, está escrito assim:
Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Fica esta palavra, abençoadora para as nossas vidas, nesta noite do nosso culto da família. Meus queridos irmãos, neste momento nós queremos aqui fazer uma oração de intercessão por algumas vidas que necessitam do nosso apoio, da nossa intercessão. Os irmãos, eu quero pedir aqui que os irmãos orem pela família do pastor João Batista, sua esposa, a irmã Lourdes, tem passado por momentos muito difíceis, com essa questão do Covid-19, que Deus possa abençoar a ela, sua família e a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Morada do Sol, que era presidida pelo saudoso pastor João. Oremos também, meus queridos, pela família do pastor Calixto. O pastor Calixto é tio do pastor Elton, e ele perdeu sua esposa essa semana, segunda-feira que passou. E oremos para que Deus possa dar graça a ele, a sua família, e a Igreja do Senhor Jesus, que está ali na cidade de Gaibu, no estado do Pernambuco. Também vamos orar pelo nosso amigo, companheiro, pastor aqui da nossa cidade, pastor Fausto, Assembleia de Deus do campo de Indatuba, aqui no Morada do Sol. Ele está muito enfermo também. Oremos para que Deus tenha misericórdia da vida dele, abençoando a sua igreja, a sua família e todos ali. E não devemos esquecer também de orar pela nossa irmã Creuza. A irmã Creuza se encontra internada na UTI aqui do hospital da nossa cidade. Ela sofreu aí um AVC muito complicado, mas ela já está bem, já está melhor. Ainda se encontra no UTI para um tratamento melhor, mas acredito que a semana já vem para o quarto. Vamos orar para que Deus abençoe, que a irmã Creuza possa sair dali sem nenhuma sequela. Ela está com um dos lados paralisado, mas está retornando aos poucos, que Deus possa abençoar. Oremos também nossa irmã Janaína, que passou por uma cirurgia, esta semana está bem, já está em casa, mas oremos para que Deus venha abençoar. E não esqueçamos dos nossos irmãos, que sempre temos de oração, a irmã Alda, que ainda se encontra debilitada, a nossa irmã Wanda, que precisa muito das nossas orações, muito enferma, para que o Senhor venha colocar as mãos e dar vitória e orar por todas as famílias da nossa igreja, para que Deus possa guardar e para que Deus possa vir abençoar de uma maneira muito especial. E para esta oração, eu quero convidar aqui a irmã Aline Quinto, nossa líder, casais aqui da nossa igreja, para estar fazendo essa oração. Depois nós daremos continuidade, cantaremos mais um louvor, e nesse louvor que vamos cantar, prepare aí o seu envelope para a oferta que nós iremos fazer daqui a pouco. Amém. Vamos orar. Pai Santo e querido, nós nos colocamos em Tua presença para clamar, Senhor, por essas vidas, Pai. Visita cada um dos Teus filhos em nome de Jesus, Senhor. Conforta os corações enlutados, Pai. Dá graça, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa confortar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, visita os irmãos que precisam, Deus, do Teu agir na cura, na saúde, Pai. Restaura a saúde dos Teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, cada um dos Teus servos que foi mencionado aqui, e também aqueles que nós não mencionamos, mas que precisam do Teu agir, Senhor. Nós cremos, ó Deus, no Teu operar, Pai. Em nome de Jesus nós oramos a Deus, Senhor. Amém. Cantemos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de
família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Coisa linda, né, irmãos? Graças a Deus. Nós dependemos uns dos Maravilhoso. outros. Somos irmãos, somos uma família. Neste momento eu quero convidar o pastor Ari para estar ministrando uma palavra e orando por todos nós que iremos contribuir para a obra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Nós vamos compartilhar de um texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, nos seus versículos de número 23 e também 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Deus, Ele se importa com a nossa oferta, com o nosso dízimo, mas Deus, Ele se importa também com o nosso estado. Deus, Ele se importa com aquilo que Ele faz em nós, que é a regeneração. E um crente regenerado, ele se preocupa em como conviver com as pessoas. Ele se preocupa como que ele lidar com as pessoas. E a reconciliação, o amor, é algo que Deus leva em conta. Por isso que nessa palavra está nos instruindo, primeiro, a sempre tentar viver bem com as pessoas. Sempre perdoar, sempre reconciliar, para depois a gente colocar no altar de Deus a nossa oferta, o nosso dízimo. Então, nesse culto da família, se você lembrar que tem algum problema, alguma desavença, seja com o irmão de igreja, com alguém da sua família, reconcilie-te com ele. Ligue para ele agora, conversa com essa pessoa, perdoa, seja perdoado e depois dizime. Oferte com alegria e dessa forma Deus irá abençoar tanto seu dízimo e oferta quanto a sua vida também. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por vocês neste momento. Já de antemão, agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos da sede, das congregações, que têm sido fiéis aí nos dízimos, nas ofertas. Deus em Cristo te abençoe e continue aí te guardando. Amém?
Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa, mais uma vez, Deus, honrar a fidelidade do teu povo. Que o Senhor, mais uma vez, Pai, o Senhor possa guardá-los de todo mal. Senhor, muito obrigado por essas pessoas que têm dizimado, ofertado, têm cuidado da tua obra nessa área. Senhor, que o Senhor continue prosperando a vida deles. Muito obrigado por essas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa. Louve conosco esses louvores, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Amém? Do mundo viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver.
agora chegou o momento de nós estarmos compartilhando a palavra. Vocês estão observando que nós estamos fazendo hoje um culto em um lar, porque estamos falando de família. E desde já eu quero agradecer a irmã Mesaca e a irmã Aline por abrir a porta da sua casa para que nós pudéssemos estar aqui reunidos para levar daqui dessa casa para a sua casa a bênção de Deus. A igreja somos nós, reunidos, não é as paredes, não é o templo. E a igreja está reunida aqui para levar o melhor de Deus para a vida de vocês. Na última terça-feira, nós trouxemos um assunto que falava sobre os desafios da família nos tempos modernos. O tema, nós trouxemos um estudo aqui baseado em Eclesiastes capítulo 4. Os irmãos puderam ver. E hoje nós vamos dar continuidade a este tema, os desafios da família nos tempos modernos. Só que hoje não será um estudo bíblico, nós vamos comentar um artigo que achei muito importante, né, de um sacerdote. Né? Então, nós queremos juntos aqui, está aqui presente conosco o evangelista Jair e a irmã Meire, nosso supervisor de família, nosso ministério. É uma alegria tê-lo mais uma vez juntos nesse momento. O Isaac e a Aline, que são os coordenadores locais aqui. O pastor Ali está aqui na retaguarda nos dando apoio também. E queremos agradecer a todos vocês por esse momento tão importante para a nossa igreja. Irmãos, eu digo isso porque eu tenho conversado com muitos pastores, tenho conversado com muitas pessoas. Ontem mesmo conversando com uma irmã no mercado, como é que está lá, irmão? Nós não temos culto. Lá o pastor vai de vez em quando, faz uma oração, uma coisa assim, mas não tem culto. Muitas igrejas nesse momento não têm estrutura, né, que outras igrejas têm. Uns maiores, outros menores. É que eu quero agradecer a Deus pela nossa equipe, né, que está aqui conosco hoje, a irmã Renata e também a irmã Ingrid, sempre conosco. Deus abençoe, que Deus conserve vocês com muita saúde para vivermos 100 anos pelo menos, mais, né? Glória a Deus. E está nos ajudando aqui com os aparelhos da igreja, preparando o melhor. Sei que não tem sido fácil para eles, né? O irmão Samuel, outros irmãos que estão na equipe aí, mas nós estamos preparando o melhor para vocês. E hoje eu tenho certeza que esse assunto é muito pertinente, é muito importante. E para a gente começar, eu quero convidar vocês para um texto em Jeremias capítulo 7, versículo 23 e o 24, Jair, você consegue ler para nós, né, Jair? Jeremias capítulo 7, versículo 23, 24 e 25, para nós começarmos falar um pouquinho da nossa fala introdutória para entrar no tema os desafios da família nos tempos modernos. Conseguiu achar? Vamos ler. Mas isso lhes ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os. Amém. Nós estamos aqui, né? Para sermos felizes, Deus mostra o caminho. Ou seja, o caminho da felicidade, ele é guiado ou mostrado por Deus. Se alguém quer ser feliz, tem que andar no caminho que Deus mostra. Na leitura do livro do profeta Jeremias, o Senhor dá uma ordem para quem realmente deseja ser feliz nesta vida. Como já leu, assim fala o Senhor: dei esta ordem ao povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, e segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para seres felizes. Ou seja, para ser felizes, só há uma maneira. Repita comigo: ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Quem quer ser feliz, tem que ouvir a voz do Senhor, gente. Agora, muitas das vezes a voz do Senhor não vem lá à noite, falando no seu coração. A voz do Senhor está sendo ecoada hoje aqui, neste culto, nesta palavra que nós estamos falando. Não sejais como o povo do deserto que fechou os corações.
não deu ouvidos e nem prestou atenção na voz de Deus. Ao contrário, o povo seguiu as suas más inclinações e com isso caminhou para trás, porque ouvia os tormentos do seu coração decaído e não a voz de Deus. Esse é o mundo que estamos vivendo. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção, ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para frente, nem Siri. Quem não ouve a voz de Deus está fadado a andar para trás. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje. Nos tempos atuais, vemos os desafios das famílias, pois elas não estão parando para ouvir a Deus. Olha bem, os desafios que temos hoje são grandes porque as famílias não estão parando para ouvir a Deus, mas ao contrário, estão seguindo as suas más inclinações. Porém, Deus nos exorta a ouvir a sua voz. Se nós queremos dar passos para frente, temos que ouvir a voz de Deus. Repita comigo, se nós queremos dar passos para frente, temos que ouvir a voz de Deus. Temos que ouvir a voz de Deus. Amém, meus amados? Quem quer dar passo para frente aí? Então, ouça a voz de Deus falando contigo agora, nesse momento. Tá? E nós queremos já, irmãos, falar um pouquinho sobre família e modernidade. Família e modernidade. O mundo modernizou. Criou os mais eficientes meios de comunicação e quer propor uma nova família, um mundo, sem os parâmetros da família original criada por Deus. Vemos famílias vivendo segundo as decisões pessoais, em que cada um faz o que bem quer. Essa semana eu vi uma reportagem, semana passada, do Cabrini, né? Ele mostrando algumas igrejas, vamos dizer assim, até o pastor Silas ficou muito bravo, na igreja evangélica de gay não existe isso, mas e lá ele mostrou lá uma família até dó, né? Dois homens vivendo junto e criando as duas crianças, né? Com todo amor, com todas as coisas, mas tá fora dos padrões da família original. Esse é o quê? Desafio da família moderna. Não precisa de casar mais mulher e homem para ter família. Então homem com homem vai ter filho, mulher com mulher vai ter filhos. E aí foge dos padrões da palavra de Deus, dos padrões originais. Aí vem a pergunta, o que é uma família que vai à frente do seu tempo? Essa primeira pergunta nós queremos já começar a conversar aqui com os irmãos que estão aqui. O que é uma família que vai à frente do seu tempo? Aqui diz bem claro que é uma família que tem princípios e valores. Vamos tentar entender um pouquinho isso aí? O que é princípio e o que é valores? Vamos lá. Quem quiser falar, fique à vontade. Diante de tudo isso que o pastor falou, né, esse mundo moderno nosso, há uma nova configuração de família, né, como já foi dito aqui. E aí se perdem os valores, né, ou seja, aquilo que é importante, aquilo que é o correto diante de Deus, isso se perde muito nessa nova configuração de família. Né? Então, hoje você não pode falar assim, você precisa perdoar, você precisa saber compreender, você precisa ter paciência. Todos esses valores, eles vão se perdendo a cada dia nessa família moderna, né? Então a gente passa a ser, vamos dizer assim, de uma forma bem senso comum, a gente passa a ser careta, né? Nessa nova configuração de família que temos hoje. Mas é interessante, né, Ney, que para ser uma família à frente do tempo, é preciso voltar aos princípios, voltar àquilo que Deus instituiu. Porque os princípios de Deus são imutáveis. Né? Hoje, tudo que nós temos à nossa disposição, né, o texto fala de tecnologia e tudo mais, a gente pode perfeitamente usar isso em benefício nosso, como nós estamos fazendo agora, mas esse andar à frente do tempo, para o cristão, é voltar aos princípios, voltar àquilo que foi instituído lá atrás na criação do mundo, né? Porque são os padrões de Deus para a nossa vida e é o caminho para tudo dar certo, para a felicidade. E quando eu digo tudo dar certo, não é caminhos de rosas, não. Nós enfrentamos desafios, dificuldades, mas é o único caminho para que no final de tudo
tudo realmente dê E certo. quando nós voltamos, nós firmamos os nossos passos. Nós plantamos sementes boas que vai produzir em nós coisas que vão gerar da nossa geração, que são os nossos filhos. E isso vai permanecer. E é isso que está acontecendo. Então, aquele que está à frente do seu tempo hoje, a família que está à frente do seu tempo, é exatamente aquela que conservou os princípios, aquelas coisas boas, né? Nós estávamos ouvindo na terça-feira e hoje nós estamos aqui reproduzindo essa questão dos desafios, mas conservando os valores importantes. Bença, pai, eu ainda dou benção ao meu pai, eu beijo meu pai, eu ainda, meus tios, todos os meus sobrinhos me pedem bênção, e esses valores não podem ser perdidos. E as famílias modernas hoje, né, principalmente os crentes, deixaram isso. E isso causa algumas coisas, um distanciamento, uma falta de respeito com relação a filhos, pais, filhos e avós. E isso é importante, a gente conservar os princípios da palavra de Deus, que é a questão do respeito, da honra e da consideração. Voltando só um pouquinho, pastor, sobre ouvindo a voz de Deus, essa semana eu estava meditando um pouquinho na Bíblia, justamente para nós termos uma palavra para hoje, e eu fui levado lá em Êxodo, a ler, bem rapidinho, Êxodo 10, quando o povo de Israel estava escravizado no Egito, já estava na 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Aí em Êxodo 10 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles. Olha que interessante. E para que conte a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, para que eles saibam que eu sou o Senhor. Lá no versículo 8, lá na frente, olha o que acontece. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Faraó perguntando. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados havemos de ir, porque temos que celebrar festa ao Senhor. Replicou Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças: vede, pois, tende convosco má intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Nós estávamos falando sobre ouvir a voz do Senhor. É interessante que existe uma outra voz que muitos dão ouvido, que é a voz do nosso inimigo, que representa aqui a voz de Faraó. O que Faraó estava querendo com essa fala? Ele queria deixar os pais no deserto e os filhos no Egito. Há uma diferença de hoje? Os pais no deserto e os filhos no Egito. Essa era a visão de Faraó. Então, se nós dermos ouvido à voz do Senhor, porque no versículo 2, Deus disse: olha, para que contes aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios. O plano de Deus para todo Israel era para a família. Era levar o pai, a mãe, os filhos, até os gados. Aí Faraó: não, eu quero só vai vocês. Então, irmãos, nesses dias que nós estamos atravessando, ainda mais nesses dias que nós estamos atravessando, é muito interessante ouvirmos, voltarmos lá atrás, como as irmãs falaram, voltarmos lá, assentarmos as nossas bases na Bíblia, porque a voz de Faraó está aí. Quer deixar os filhos no Egito e os pais no deserto. Hoje, em termos de hoje, pastor, o pai no deserto significa sofrimento. O pai vê o filho lá no Egito, os pais vê o filho lá nas drogas, os pais vê o filho lá na prostituição, vê os filhos. Então, é muito interessante nós voltarmos, como a palavra de Deus diz, estarmos à frente do nosso tempo, é voltarmos à palavra, que assim nós seremos abençoados. Amém. Observe, irmãos, que uma família que vai à frente, bem claro, princípios e valores. São as famílias que conservam isso.
Agora, quais são os problemas hoje da família moderna? Nós temos nesse artigo, ele nomeia alguns problemas que a família moderna enfrenta. Veja bem, a família moderna tem os seus problemas. Um deles, pais distraídos demais. É um problema. Filhos criados sem limites. Outro problema. Falta de diálogo, de bate-papo, de conversa. Filhos que têm mais direito do que deveres. São todos desafios. Filhos que possuem tudo sem nada fazer por merecer. E filhos que trocam o dia pela noite na internet. Hoje, há muita estimulação visual e pouca estimulação física. Por isso, muitos levam um estilo de vida sedentário, o que leva as crianças a enfrentar até mesmo o problema da obesidade. Não use a tecnologia como meio de cura para o tédio. Aí vem a pergunta de novo. O que é uma família à frente do seu tempo? É uma família onde os pais são emocionalmente disponíveis para os filhos. Está difícil, né, gente? Colocam limites claramente definidos. Leva os filhos a assumir responsabilidades. Preocupa-se com a nutrição e o sono adequado para os filhos. Busca atividades de lazer ao ar livre e jogos criativos que estimulem a inteligência e a criatividade dos jovens. A família pode ser moderna, mas sem perder a sua essência de princípios e valores plantados na prática do Evangelho. Então isso aqui, nós temos que discutir isso aqui. Uma família onde os pais são emocionalmente disponíveis para o filho. O que nós entendemos como isso? Os pais trabalham, né, se ocupam com N afazeres, e o tempo, pastor, que é dedicado aos filhos, é assim, normalmente é o que resta. Porque o mundo de hoje requer isso de nós, né? É sobrecarregado com muitos afazeres, com muitas coisas. E, na prática, a Meire, acho que ela vai poder nos ajudar nisso, nós terceirizamos, de certa forma, o cuidado dos nossos filhos. Né? Porque a hora que a mãe está ali ocupada, põe um desenho lá na internet, deixa o menino entreter, eu estou cansada, hoje eu não vou orar com meu filho porque hoje eu estou cansada, deixa ele dormir, amanhã eu faço isso. E tantos outros afazeres, e essa tecnologia, a internet é um tema bem nosso hoje, distancia, porque está todo mundo ali no seu mundinho, né? Todo mundo ocupado consigo mesmo, com seus afazeres e cada vez mais distante. E é o que nós lemos aqui, né, pastor? Os pais emocionalmente disponíveis para os filhos, cada vez menos. E quando ele fala assim, olha, que os filhos, eles possuem tudo, né? Então, esse tudo, os pais, eles tentam suprir, né, essa ausência com o quê? Com presentes, com celular, com outras coisas para que a criança, né, ou para que o filho consiga suprir essa ausência. Mas a gente sabe que isso acaba resultando em problemas futuros, né? E falando de tecnologia, exatamente é um tema muito presente. Por quê? A tecnologia ela é boa, mas ela não pode ser primordial, né? Ela não pode ocupar o lugar de um diálogo, de uma conversa, de um abraço. Ela não pode ocupar isso. Porque a tecnologia ela traz tanta informação, e aí o que fazer com essas informações, né? Eles não conseguem processar, os filhos não conseguem lidar com isso. E aí, como a gente já discutiu várias vezes, o que acontece? Crescem filhos com problemas, né? Adultos com problemas. A gente entende aqui, irmão, que os desafios que nós vimos pais distraídos demais. Aí emocionalmente eles ficam disponíveis para os filhos. Emocionalmente, sim, não fisicamente. Sim. Tudo que o filho quer faz porque ele está distraído, ele está ausente. Filhos criados sem limites. Um dos maiores problemas que nós estamos vendo da revolução infantil é a questão de não colocar limites claramente definidos. Esses limites têm que existir. Porque um filho que não tem limite dentro de casa, ele vai achar que lá fora também ele não tem limite. E lá na empresa tem limite. Lá na escola tem limites. Né? Na igreja tem limites. E aí
é muito complicado lidar com esse... criar um conflito lá. Exatamente. Mas por quê? O pai, ele passa tão pouco tempo com o filho, que o tempo que ele está com o filho, ele não quer falar um não. Ele quer ser o cara legal, um pai legal. Então, tudo bem, filho, pode. E aí ele não tem o tempo para colocar o limite, para não ser taxado como um pai chato. Né? E quando isso acontece, isso vai levar os filhos a assumir responsabilidades. Né? Vão ter uma responsabilidade, porque eles sabem que tem um limite do que deve fazer e o que não deve fazer. Ok? Então, é interessante dizer que uma família onde os pais são emocionalmente disponíveis, colocam limites claramente definidos, levam os filhos a assumir responsabilidade, preocupa-se com a nutrição e o sono adequado para os seus filhos. Outro problema. Né? Vamos ver um pouco lá na frente, mas outro problema, por quê? O filho fica na internet até 2 horas da madrugada. Aí vai dormir e troca a noite pelo dia. O dia pela noite, como é que é? E ele não tem movimento físico, né? Fica o tempo todo parado. E isso gera obesidade, tantos outros problemas, né, de saúde. Agora, os irmãos acham que diante de tudo isso, desse quadro aí, desses desafios terríveis que a gente tem, será que é salvação para famílias? Há tempo para salvar as famílias? Sim. Porque pode dizer, você está perdido, mas não tem mais jeito. Se ouvir a voz de Deus, ainda há salvação. Ainda há tempo para salvarmos a família. Nem tudo está perdido. É preciso haver uma conversão dentro do lar e uma mudança de atitude. Olha aí, haver conversão. O que é conversão? Mudar de direção. Mudar de direção. E dentro do lar, uma mudança de atitude. Como é difícil mudar as atitudes. Pastor, dentro da temática ainda do Egito, eu gosto muito da história do povo de Israel. Nós podemos ver que existem muitos pais que estão a caminho da terra prometida, mas com o hábito do Egito. E isso atrapalha a criação do filho. Se o pai está a caminho da terra prometida, mas com o hábito do Egito, é que lá faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Mas se mudarmos a rota, se haver a conversão e a mudança de atitude rumo à terra prometida, as minhas mudanças não podem ser mais atitudes de escravo que eu tinha lá no Egito. A minha atitude agora é atitude de livres, de cristãos, né? Livres para adorar o Senhor. Então, existem esse problema que às vezes o filho não tem um exemplo do próprio pai que é cristão. E aí fica complicado você tentar falar alguma coisa e o filho vai falar, mas... Então temos que mudar essa mentalidade de cristão. Irmãos, se nós somos cristãos, nós temos que investir, mergulhar fundo nisso aqui. Isso aqui, a palavra do Senhor, ela não é só para nós aprendermos os versículos e recitarmos, é para nós vivermos a palavra do Senhor. E se nós vivermos a palavra do Senhor, tudo se fará melhor em nossas vidas. Nós precisamos de resgatar de novo, irmãos, essa questão da família dentro dos padrões da palavra de Deus. No meio das trevas existem luzes. Quais são essas luzes? Falamos, definir limites para os filhos. Oferecer-lhe um estilo de vida equilibrado, cheio de tudo o que eles precisam e não só o que eles querem. Porque os pais hoje, eu quero isso, será que ele precisa? Ele vai dando. Deus não nos criou para fazer o que a gente quer. Deus nos criou para fazer o que é preciso. Isso é muito importante. Pais, não tenham medo de dizer não aos seus filhos. Muitos enfrentam esse medo por viverem extremamente ocupados e assim querem compensar a sua ausência dando tudo. Isso não é uma educação saudável. Saibam dizer não a tudo que é supérfluo. Tudo que é supérfluo. A gente observa, irmão, fazer uma crítica aqui, e muitos talvez não concordem com isso, mas a gente observa, na própria igreja, a gente observa, será que uma criança de 5 anos precisa de um iPhone? Qual é o último aí? 11, né? 11. Supérfluo. Muito supérfluo. E muitas das vezes esse pai e essa mãe, eles não compram uma Bíblia para o filho. Não ensinam o filho a amar a palavra de Deus. Eu estava vendo, tem uma família da nossa igreja, que é exemplo, se a gente pudesse depois até colocar alguma coisa deles, até parece que antes eles abriram canais, é a família, vou citar aqui da nossa igreja, a família do Lucas e da Elisandra.
filhinha deles é um exemplo, a Adriele. Agora vocês querem até um canal, né? Ensinando, mostrando as coisas de Deus. É isso que os pais têm que fazer, mas nós não temos tempo para fazer. E agora, Deus deu tempo, esse tempo de pandemia, de quarentena, o melhor que a gente está passando aí, é exatamente para resgatar isso, gente. Pastor, é justamente isso que eu estava aqui ouvindo os irmãos falarem e eu estava pensando. Em tempo de salvar, não existe mudança daquilo que nós não entendemos que está errado. Né? E esse tempo que o Senhor falou, que nós estamos vivendo, é o tempo mais propício para isso. Eu costumo dizer que Deus mandou todo mundo para o cantinho do pensamento. Então, hoje, se nós estamos aí na nossa rotina, atarefados e tudo mais, Deus nos deu esse tempo, forçadamente, para que nós avaliemos como tem sido o comportamento da nossa família como um todo, porque família é uma engrenagem, né? E reavaliarmos de que maneira nós estamos vivendo e o que nós precisamos mudar, porque há salvação, há conserto, mas ninguém muda o que acha que está certo. Então nós precisamos aproveitar esse tempo e avaliar, né, onde nós precisamos melhorar, o que nós estamos fora dos princípios de Deus, para que nós possamos retomar o trilho que o Senhor determinou para as nossas vidas. Eu vou dizer uma outra coisa que vai na contramão de muitas famílias, mas eu tenho que dizer. Aqui está dizendo, saibam dizer não a tudo que é supérfluo. Isso é importante. Uma das coisas que é supérfluo, segura aí, gente. A pessoa passou a ser ignorante. Não é questão de ignorância. Eu tenho 3 filhos. Eu criei 3 filhos. Os meus filhos não são perfeitos, mas também são filhos que estão dentro do padrão da família. Agora, uma coisa que eu e minha esposa nunca fizemos, gastar dinheiro em questões supérfluas. Por exemplo, não ficam bravos comigo, aniversário de criança, que você gasta centenas e gasta milhões de aniversário de uma criança de 1 ano, de 2 anos. Na minha visão é supérfluo. Alguns pontos podem ser contra. Aquela criança não entende. Se pode, não estou dizendo a família que pode, que tem, maravilha. Não estou dizendo de famílias que eu conheço, que não tem estrutura, que não pode fazer, mas porque o A fez, o B fez, vamos fazer e depois se endivida todo. Isso é supérfluo, gente. Não perca tempo. E ao invés de dar o melhor para o filho, que eu amo ensinar, eu ensinei os meus filhos desde pequeno. Aniversário, se tem condições de ganhar presente, amém. Se não, Natal, Dia das Crianças, o negócio de ovo de Páscoa. Na minha casa nós fomos criados todos assim. Se tem, bem, é qualquer tempo. Não tem que ser só no dia de ovo de Páscoa, no dia do Natal, no dia do aniversário. Quer pode dar um presente, dar alguma coisa, dê para o filho a qualquer tempo. É isso que precisa. Agora, muitas vezes os pais hoje, no dia do aniversário, fazem aquela festona e o resto do tempo. E o resto do ano. O que você tem dado ao seu filho? O que você tem oferecido à sua família? O mais importante é o bojo espiritual, irmão. A Bíblia diz, é bíblico, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer não esquecerá dele. Não diz que ele não desviará dele, não se esquecerá dele. Ele pode desviar lá na frente, o pai pode partir, a mãe pode partir, ele vai lembrar daquilo que aprendeu e vai voltar para os caminhos do Senhor. Porque o mais importante para a nossa família é salvar os nossos filhos. Noé foi um pregador, pregou mais de 120 anos. Que pregadorzão. Só ganhou a família dele, mas ninguém. Mas se você ganhar a sua família, meu irmão, já é uma grande coisa. Porque a primeira igreja nossa é a nossa família. Então oremos e tomamos cuidado com essa questão supérflua. Amém? A importância de se reunir em família. Certo? A família moderna perdeu isso. Perdeu isso. Foi realizada uma pesquisa, olha, nos Estados Unidos, que comprovou que os jovens que tinham a presença dos pais em pelo menos uma refeição diária, estavam menos propensos a se envolver em drogas, prostituição ou atos de violência. Enquanto outras famílias que não tinham o mesmo hábito chegaram a manifestar esses problemas. Isso é pesquisa, gente. Temos um antídoto contra as drogas, prostituição e a violência. Olha o que é o antídoto. Ao menos uma refeição por dia em família. Como é que está esse relacionamento da nossa família? Estamos sentando à mesa com os nossos filhos para comer junto? Pastor, é claro. Essa questão da mesa, eu acho que até em uma das mensagens minhas, eu falei da importância da mesa. Inclusive tem famílias que acabaram tirando a mesa. Famílias modernas. Tiraram a mesa como objeto descartável. Porque se come na mão, na frente da televisão, se come no quarto, em cima da cama, entendeu? E tirar essa importância da mesa. A mesa é um lugar de comunhão.
lugar de felicidade, é um lugar de exposição, ou seja, onde eu exponho aquilo que eu estou vivendo, que eu estou passando, onde o filho fala do sucesso dele, da problemática da diária dele, e onde os pais podem aconselhar. Então ali é um lugar importante. Então essa questão dessa pesquisa, ela é bem contundente, porque é verdade, você estando na mesa, você tem... Você é modelo, né, também. Isso, mas você resgata aquela questão da sensibilidade. Você está na mesa e você consegue olhar nos olhos do seu filho, se ele está falando a verdade ou não. E hoje o que acontece? O pai e a mãe trocam mensagens do quarto para a sala, da sala para o quarto. O filho fala, oi mãe, pelo celular, ele está lá no quarto dele, né? E aí ele só desce na hora de se alimentar. E muitos pais ainda estão agravando a coisa, levam o alimento até o filho do quarto. Isso. Então perdeu-se esse momento. Mesa, comunhão. E sem ruídos, né, gente? Sem celular, sem nada que venha roubar esse tempo. Interessante também dizer, Aline, tem casa que houve aquela questão, voltando à questão da regra, né, de pôr. Colocou-se uma caixinha na sala. Então, para ir para a mesa, deixa o celular na caixinha. Entendeu? Ninguém vai de celular. Só que aí, voltando ao que o Isaac falou de exemplo, pai ser exemplo, ele é o primeiro a colocar. Então, o pai, mesmo com toda aquela loucura, os contatos, os negócios, né, que é o meu caso, que eu trabalho assim, com o celular, então o pai tem que ser o primeiro. Deixa dar como exemplo, né? E aí os filhos seguem, isso criou-se o quê? Um hábito e uma regra nova na casa. E não é feio, viu, pai, hoje, fazer isso com os filhos. Então, nunca, como nós falamos, não é tarde. Então, comece a fazer hoje. Se não faz, começa a fazer. Se não dá importância, comece a dar. Entendeu? Porque Deus vai abençoar o seu lar, vai mudar o comportamento dos filhos. Aliás, os filhos ficam esperando esses limites. Os filhos ficam esperando. Exatamente. Sabe por que ele se rebela com você, ele responde mal? Porque você não impõe limites. Se você impor os limites, ele vai respeitar melhor você. Você sabe aquela história que você bate na criança e daqui a pouco, 2 minutos, ela está te abraçando? É porque você pôs o limite, ela estava esperando isso. Então a regra é muito importante dentro do lar. Não pare de fazer. E se não fazia, faça para você experimentar o que é bom. Os irmãos estão vendo aqui, nós estamos mostrando os desafios que existem, a problemática que existe, e nós vivemos isso. Nós, na minha casa, na casa dos irmãos, vivemos. Então a ideia desse assunto é para que nós possamos nos converter. Isso. Mudar nossas atitudes. Se queremos ter uma família, sempre ouvindo a voz de Deus. No caso, andar para frente é voltar para os princípios, né, pastor? Se quisermos estar adiante com a nossa família indo para frente, é voltar aos princípios. Os princípios estão aqui. Nós temos um ponto aqui, nesse artigo, que é os deveres dos filhos para o desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Para que seus filhos comecem a ter responsabilidade, isso é interessante, envolva-os com tarefas de casa. Legal. Como arrumar a cama, arrumar os brinquedos, colocar a mesa do almoço, cuidar dos animais, e assim eles começarão a ter responsabilidades. Isso é interessante. Envolva-os com tarefas de casa. Legal. Como arrumar a cama, arrumar os brinquedos, colocar a mesa do almoço, cuidar dos animais, e assim eles começarão a ter responsabilidades. É interessante a gente observar. As mães modernas hoje, né, as mães modernas, têm muita dificuldade com isso. Eu acho legal. Pelo filho, né? Mas eu tenho exemplo em casa. A Meire, às vezes eu não tinha captado, mas lendo o artigo abriu a mente. Porque às vezes a Meire, meu filho tem 10 anos, é menino. Ela põe ele para lavar louça, põe ele para regar as plantas, fazer algumas tarefas domésticas, e agora a gente acaba abrindo a visão que é uma coisa importante de se fazer, né? Eu, quando tinha 7, 8 anos, a minha avó ficava brava com isso, mas minha mãe, na roça era o giral, né? Então, giral cheio de panela, colocava uma mesa, uma bacia, e eu lavava a louça, né? Minha avó ficava, você fica colocando o menino para lavar a louça. Mas eu aprendi isso, e isso não diminui por ser homem de lavar a louça. Então, são pequenas tarefas, a gente aprende, irmãos. Então é muito importante os pais
as mães, fazer isso. Tem meninas que estão com 18 anos, não sabem lavar louça, não sabem fritar um ovo. Isso. Sabe, tudo. Por quê? Porque quem é culpado? Desculpa, é as mães. Que não ensinam. O papel da família é preparar o filho para o mundo, né? Isso. Para enfrentar os problemas do mundo. E isso precisa começar cedo, né? Pequeno, porque aí você dá pequenas responsabilidades e conforme essa criança vai crescendo, você vai aumentando esse grau de dificuldade para ela poder resolver. Isso são conflitos que ela vai resolver, são os desafios que as crianças vão resolvendo ao longo do tempo. Isso é muito importante para Aí você chega na casa da pessoa que tem criança, que tem muito brinquedo na sala, bagunçando, tudo quanto é lá. Aí a mãe sai pegando tudo. Tem que fazer ele pegar. Sim. Ele aprender já tem responsabilidade. Isso é muito legal. E é interessante aqui, implante uma rotina para a hora de dormir. Isso é legal. E não quebre essa rotina. Não leve o celular para dentro do quarto na hora de dormir. Isso é difícil, gente. Tá muito difícil. Mas você que tem filho pequeno, já comece a colocar isso. Desligue os computadores. Porque o sono também é sagrado. Principalmente para as crianças em fase de estudo, porque é essencial o sono para a recuperação da mente. E aí, gente, o que vocês acham? Difícil, né? Hoje é muito difícil você tirar o celular de uma criança na hora de dormir, que ele já vai com aquele negócio. Mas nós temos que, se a gente quer ter uma família diferenciada, nós temos que criar esses hábitos aí. Tem que contrariar, né, pastor? É, difícil, hein? Ensina os seus filhos a dizer olá, bom dia, né, que não já dispensa, pai, benção, mãe, nas antigo, né? Ensina-os a agradecer, obrigado pai, obrigado, reconhecer os erros dele, pedir desculpa, sorrir mais, abraçar mais. Tudo isso é importante, são deveres que para desenvolvimento físico, emocional e espiritual. Esse ponto eu achei muito interessante, a gente pode começar devagarinho e implantar isso para ver os nossos filhos crescer emocionalmente bem. Fazer eles sorrirem, né? Contar piada entre eles, uma piadinha, brincar. Isso é muito importante, porque às vezes fica muito sisudo, tem pai que é muito sisudo, não dá um sorriso, não mostra os dentes, né? E a criança pensa que a vida é aquilo ali, aquela coisa, aquela seriedade. Tem medo, pai. Tem medo, então é interessante. Ah, meu pai não sorriu, é um sargento. Não. Legal é que o pai dê risada, brinque, quebre o gelo, né? Faz uma cosquinha, tudo. Porque no passado, né, os pais eram um pouco mais assim, mais rígidos. Você não poderia passar na frente, sem pedir licença, enfim, tinha agora, os pais modernos... Agora extrapolou também, passa na frente. Hoje nem desculpa pede, né? Então hoje nessa modernidade também demais, mas se você ponderar e moderar com limites, vai fazer uma mistura legal. Você vai ter o moderno e você vai ter também aquilo que é essencial para a vida familiar hoje, que é a direção da palavra. Eu acho assim, irmãos, que principalmente agora, eu até comentei com o pastor Aparecido esses dias, que eu acho que a pandemia que nós estamos vivendo é uma realidade hoje, é o dia a dia nosso hoje, ela vem externar aquilo, o verdadeiro sentimento, a verdadeira pessoa que você tem dentro de você. Então, aqui eu acho que é um grande conflito. Por quê? Porque se realmente você era uma pessoa que não dava tanta importância, eu estou falando isso para os adultos, não dava tanta importância às coisas de Deus, você era simplesmente um religioso que pegava a sua Bíblia, ia para a igreja e voltava, e era um espectador de culto, e você está vivendo hoje uma dificuldade, porque a frieza vem para o seu coração por essa falta de calor humano que está sendo vivida. Agora, se você realmente era aquele espiritual que buscava, independente da situação e do ambiente, você está mais próximo ainda de Deus. Então, vamos mudar isso mudando os hábitos, irmão. Então, para de dar lucro para o Netflix e vamos ter mais um momento de estar com Deus, um momento próximo de Deus. E eu vou ter que falar como eu falava para os alunos da escola dominical, as crianças. Você entendeu? Falar com Deus é você sentar num sofá como eu estou sentado e pedir para Deus sentar do seu lado. Ele é uma pessoa. Deus vai ouvir você, você pode dialogar com Ele. Não precisa ter ambientes preparados para você falar com Deus. Deus está com você em todo tempo, em toda hora. Aprenda a criar esse hábito de falar com Ele. E também, não só falar, mas como desde o início nós estamos falando, aprender a ouvir a voz de Deus. E você como sacerdote do seu lar, você como mãe, como pai, vai poder ouvir a voz de Deus e dar uma direção correta para a sua família,
Mas o mais importante, você precisa ser feliz para poder expor essa felicidade para que seus filhos sejam contagiados e a sua família seja contagiada. E você não vai ser taxado como diferente no meio dos seus familiares, porque tem muitos que se convertem e passam a ser o diferente. Não, você vai ser diferente, mas por expor aquilo que realmente você é, ou aquilo que realmente Deus fez na sua vida, que é a transformação de mudança para infeliz para feliz. E pegando o gancho que o Jair está falando, irmãos, agora é hora de nós, homens, sacerdotes, assumir o nosso sacerdócio. Porque você não vai ter um pastor na sua casa, você não vai ter o professor da escola dominical, você não vai ter a professora da escola, é você e você, a esposa e o esposo, que vai ter que direcionar e cuidar disso tudo, na vida espiritual. Então, importante, momento da oração, da leitura da palavra, principalmente nesse momento, nós estamos tendo culto terça, quinta e domingo, são 3 cultos na semana, e a gente observa que muitos irmãos estão desligados, muitos irmãos não estão nem aí. Você está perdendo a oportunidade de ser abençoado, de melhorar a sua vida para o futuro que vem. E essa pandemia, gente, não é para destruir, ela está nos dando uma nova oportunidade de reconstrução da família, dos valores e da nossa igreja. Ok? Nós vamos fechando aqui, já terminando, já para os finais, né? Um pouquinho que a gente observa, e tem aqui uma estatística sobre a depressão entre os adolescentes. É um problema da família moderna. Olha aí. Nos últimos 5 anos no Brasil, aumentou em 200% os casos de suicídios entre adolescentes de 10 a 14 anos. Isso é demais, gente. 200%. Uma criança se matar. Isso é alarmante. Isso é falta de berço, de colo, de família. É isso que se colhe querendo destruir a família. Falta do amor de família, do colo familiar, de colocar limites e regras. Aumentou em 37% os casos de depressão entre os adolescentes. Olha, 37%. Os psicólogos estão ganhando muito dinheiro agora, viu? Nos atendimentos de confissão, né? As pessoas recebem aí, os adolescentes, os padres recebem, os pastores recebem, os psicólogos estão recebendo muitos adolescentes, né? Com depressão. Na nossa igreja, de vez em quando chega lá alguém criando menina com depressão, jovem com depressão, né? Querendo acabar com a vida, com tudo pela frente. Então é o momento de nós acordarmos para isso, entendermos isso e abraçar mais, dar o colo, dar o apoio, ajudar e orar para que realmente essas crianças, essas pessoas não entrem pelo processo de depressão. Antigamente a gente não tinha nada do que tem hoje, você não via ninguém falar que queria se matar porque não tinha um tênis, porque não tinha isso, porque tinha, né? E hoje, complicado. Terminamos aqui, agradecido a Deus, mas fica aí. Ouçamos a voz de Deus e tenhamos postura de povo de Deus. Esse aqui é muito forte, gente. Não basta ouvir a voz de Deus, nós temos que nos comportar, nos colocar diante como povo de Deus que somos na terra. Famílias, convertam-se e ouçam a voz de Deus. Não é a família do vizinho que precisa de conversão. Não, irmão, a gente tem esse hábito de ficar olhando para a vida dos outros, olha para a sua. É a minha, é a sua família que precisa de mudança. Nós queremos nos tornar família de Deus para a nossa felicidade e alegria. Não há alegria maior do que viver em família. Não há alegria maior do que viver em família. É preciso levar a palavra de Deus para os nossos planos, para os nossos projetos. Nação brasileira, tome postura de povo de Deus e converta o seu coração. Igreja do Senhor Jesus, vamos tomar postura de povo de Deus e converter o nosso coração. Deus abençoe a todos os irmãos. Espero que o culto desta noite possa ter gerado em você um desejo de mudança. Ter gerado em você um desejo de mudar a sua atitude para com a sua família, para com seus irmãos, para com a sua igreja. Meus agradecimentos, mais uma vez, Jair, Meire, Mesaque e Aline. Agradecimento ao pastor Ari, que nos deu também uma parcela de contribuição nesta noite, e também às irmãs que estão nos ajudando aqui, a Ingrid e a Renato, que Deus abençoe vocês grandemente, e a todos vocês que estão nos ouvindo, que a palavra de Deus possa ter realmente lugar no seu coração e mudar a sua vida. Eu quero aproveitar e convidar aqui, né? Não dá pra gente cantar mais nada? Não, acho que não dá não, né? Tá bem difícil aí. Vamos ficar de pé aqui. Queria convidar o Ari para estar orando conosco. A Sheila está por aqui também, vou na retaguarda, vamos convidá-los. Vamos estar orando e agradecendo. E eu quero agora queremos fazer uma oração pela família. Amém. Família, você que está em casa. Se você puder
abraçar o seu cônjuge e a sua família e fazer conosco essa oração, isso é muito importante, irmão, nesse momento, tá? Abrace seu filho. Se é o momento de você pedir perdão. Eu posso sentir agora que o Espírito Santo está com você. Amém. O Espírito Santo ele pode trabalhar na sua vida de uma maneira muito especial e mudar a história da sua família. Não ouça a voz do faraó, mas ouça a voz de Moisés. Não ouça a voz do inimigo, mas ouça a voz de Deus. A sua família é a coisa mais importante que Deus colocou nas suas mãos. Resgate a sua família, resgate o seu casamento, resgate os seus filhos, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus lhe deu essa capacidade de formar uma família e Deus vai dar a capacidade de você gerenciá-la, para que o nome dele seja glorificado. Amém. Vamos orar nesse momento e pedir a bênção de Deus sobre a sua família e sobre o seu lar. Meu Deus, meu Pai, glória a Deus. Nós queremos te louvar, Senhor, por este momento tão especial. Nós podemos sentir a sua presença conosco aqui, Senhor. Deus, nós sabemos que tudo que falamos não é suficiente se o seu Espírito não tiver liberdade para atuar na vida daqueles que ouvem esta palavra. Que nesta noite, Senhor, o Senhor possa entrar neste lar. Oh Deus, nesta hora, o Senhor possa abençoar esta família. Este pai que perdeu as rédeas da família, que ele possa entender que ele é o cabeça e que ele possa retomar as rédeas, possa colocar as coisas em ordem, impor limites, meu Deus, para que tenha uma família abençoadora. As trevas não podem vencer a luz, e a luz da sua palavra entra agora neste lar. Abençoa esta mãe que está aflita, com dificuldade, sem conseguir entender, este filho adolescente revoltado agora. Entra, Senhor Jesus, com a tua bênção. Dê sabedoria a este pai, a esta mãe, para lidar com este filho adolescente. Deus abençoe esta mãe, este pai que tem filhos perdidos nas drogas, na prostituição. Nós temos a promessa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Restaura esta família, restaura, Senhor Jesus, de uma maneira muito especial. Ó querido Espírito Santo, que nós estamos sentindo aqui agora, faz com que esta família sinta também. Senhor, libera o perdão deste pai para com este filho, deste filho para com este pai, dessa esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa, enfim, Senhor, realiza uma grande obra, Pai, para a glória do teu nome. Nós pedimos agora, entre, Espírito Santo, e realize a obra gloriosa na vida dessas famílias. É o que nós pedimos hoje e sempre. Amém. Vamos cantar aquele te agradeço? Dá para cantar esse louvor? Nós estamos fechando esta reunião, esta noite, em nome de Jesus. Como é bom, irmãos, estarmos juntos aqui, poder entregar alguma coisa para vocês. Remai. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.
amor de Deus e a doce comunhão esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Todos digam amém. Aliança de paz, o amor em primeiro lugar. Deus abençoe nossas famílias. Amém. Amém.